Falando um pouco mais de apometria, hoje vou explanar um pouco sobre as leis da apometria, algumas técnicas apométricas e qual a diferença entre a apometria tradicional e a apometria que eu aplico. Então, vem comigo! Bem-vindo ao canal Consciência Apométrica. Para quem ainda não me conhece, eu sou Wesley Faim e vamos adentrar um pouco mais a esse universo da apometria e saber em que isso pode te ajudar. O trabalho apométrico segue algumas leis. A primeira lei da apometria é a lei do desdobramento espiritual. Essa lei nos diz que é possível intencionalmente desdobrar os corpos das pessoas a serem tratadas apenas pela intenção e a contagem de pulsos eletromagnéticos. Essa dissociação dos corpos, esse desdobramento, ele serve para facilitar o acesso nas questões a serem tratadas. Então eu posso desde trabalhar especificamente um corpo como o corpo emocional, ou um corpo mental da pessoa, como trabalhar em todos os corpos. Dessa maneira eu posso também facilmente acessar as personalidades, tanto subpersonalidades, que são as personalidades desta existência, ou as personalidades múltiplas, que são aquelas personalidades que são vocês mesmos, sim, de outras vidas, ou seja, as experiências que você teve em outras existências, elas vão se acumulando e se reintegrando ao todo. Mas o que acontece é que, às vezes, em alguma existência, você não consegue trabalhar uma questão, algo que você deveria ter trabalhado, ter resolvido, e isso ficou pendente. Então essa personalidade ela fica dissociada, ela fica atuando para que se resolva essa situação. E o que acontece é que na vida atual, esta personalidade vai atuando, enviando, criando situações, porque isso fica gravado no seu inconsciente, fica registrado no seu inconsciente. Então isso vai criando situações similares às situações acontecidas na outra existência, para que você consiga resolver aquela situação e que desfaça aquela pendência para que você possa evoluir. Mas a maioria das vezes você, como não sabe o que é que aconteceu, você não consegue resolver. E isso fica bloqueando o fluxo da sua vida, ou bloqueando a sua parte financeira, te boicotando no trabalho, causando problemas de saúde e etc. Enfim, podem ser várias situações que apenas abrindo uma sessão apométrica a gente consegue identificar isso. A nossa mente ela é dividida em mente consciente, mente subconsciente ou inconsciente e mente supraconsciente. A nossa mente consciente é essa mente lógica, racional, é a mente que pensa, ou pelo menos pensa que pensa, né? Pensa que decide, porque na verdade nós decidimos as coisas de acordo com o que está gravado no nosso inconsciente. O nosso inconsciente equivale a 95% de nossas crenças, ou seja, 95% das informações que estão em nós está a nível do nosso inconsciente. E nós agimos, pensamos e decidimos de acordo com essas informações. Então, se essas informações que estão no nosso inconsciente são informações de miséria, de dor, de medo, de preocupação, de baixa autoestima, devido a uma situação que aconteceu no passado, numa existência passada, ou que você tenha herdado dos seus antepassados, calma lá, isso acontece também. Então você vai agir e vivenciar situações dessa magnitude, porque o nosso mundo externo é o reflexo do nosso mundo interno. Veja bem, essas crenças, elas existem em vários níveis. São 4 níveis de crenças gravadas no nosso inconsciente. São as crenças
akásticas, que são essas memórias que você traz de outras existências. São as crenças hereditárias, que são as memórias que você traz no seu DNA dos seus antepassados, pai, mãe, avô, tataravô. Todas essas crenças, todas as situações que os seus antepassados vivenciaram, emoções, acontecimentos, são herdados e são passados para nós. O nosso DNA ele é composto de 90% de informação emocional, crenças, e 10% são as informações das características genéticas da formação do seu corpo. Altura, cor de pele, cabelo, alguns falta de cabelo, enfim. O restante do seu DNA é pura informação. Eles acreditavam há pouco tempo que o nosso DNA, esses 90%, era de lixo genético, não servia para nada. Mas não é lixo genético. Tem as informações de crenças e emoções que nos são herdadas. O outro nível de crença são as crenças que você vai adquirindo e fortalecendo aquelas que você já tem desde o momento da sua concepção ali, que você está na barriga da mãe, ainda no útero materno, e aquelas emoções que a mãe vai sentindo, os acontecimentos que a sua mãe vai recebendo, vai vendo, e tudo isso vai sendo passado para você. O momento do nascimento, se foi um parto tranquilo, se não foi, se foi traumático, se teve complicações, isso vão gerando crenças que vão te bloqueando na vida, até toda a experiência que você vai tendo, tanto consigo mesmo, quanto que você vai absorvendo pela observação que está ao seu entorno, ao seu redor, até o dia atual. Essas são crenças muito fortes. E o quarto nível de crença são as crenças que estão no nosso inconsciente coletivo. Sim, a crença de toda a humanidade. Lembra, nós somos um coletivo. O nosso ego, ele se sente separado, mas nós não somos um, nós somos o todo. Tanto que o nosso inconsciente coletivo, ou seja, as informações que nós temos no campo morfogenético da humanidade, elas são compartilhadas entre nós. Então, isso se fortalece muito na proximidade. Quanto mais próximo são essas informações, ou seja, essas pessoas, família, que já vem ali as crenças do sistema familiar, a comunidade que você vive, a cidade que você vive, o país que você vive. Então são todas crenças coletivas. Lembra? Se você perceber, as crenças que nós temos aqui no Brasil são diferentes das crenças, por exemplo, da Noruega, da Dinamarca. Por que que o brasileiro tem mais dificuldade econômica, vamos dizer assim, do que um país de primeiro mundo? Porque nós temos crenças relativas à economia que são diferentes às crenças da Dinamarca, Finlândia, enfim, desses países onde há uma melhor distribuição de renda. Isso quer dizer sim que eu estou falando que para melhorar a renda do país tem que haver uma expansão da consciência, uma mudança de padrão, de crença das pessoas. Quando houver essa mudança de crenças, automaticamente mudará a vibração do todo, do local, e as coisas acontecerão, se manifestarão como passe de mágica. Isso, gente, é a aplicação dos conceitos da física quântica. Não a física quântica, mas dos conceitos da física quântica, da mecânica quântica na vida real. E um dos conceitos é que o observador tem a capacidade de mudar a realidade que está vendo. Então, quando nós mudamos a nossa realidade interna, começamos a observar o mundo de forma diferente. Isso faz com que a nossa realidade se manifeste, se modifique de acordo com aquilo que nós enxergamos. Olha só,
Por que que a pessoa rica é rica? Porque ela tem uma visão de riqueza. O pobre é pobre por quê? Porque ele tem uma visão de escassez, de miséria, de dificuldade. Então, para que nós tenhamos abundância, basta nós mudarmos a nossa visão interior. E a apometria, ela é uma técnica fantástica para fazer isso, porque eu consigo chegar à fonte do porquê, onde que começou, onde que está ali essa vibração de escassez, de dor, de dificuldade, para modificar esses padrões. A partir do momento que eu modifico esses padrões, essas informações, eu modifico tudo que está à minha volta. É como se nós fôssemos um aparelho de rádio. Você concorda comigo que as ondas do rádio, as ondas da TV, do celular, elas estão aqui, ó, o tempo todo, elas estão aí com você. Onde você está passando. Mas você precisa de um aparelho, você precisa de algo para sintonizar essas ondas. Então esse algo tem que estar ligado, esse aparelho tem que estar ligado. Aí você começa a receber e captar essas ondas, certo? Tudo bem. Mas existe a questão da sintonia também. Além de estar ligado a um aparelho específico, capaz de receber essas ondas que já estão aqui no espaço, em todo o ambiente, em todo lugar está. Tanto que você consegue hoje atender um celular, ouvir uma música com um carro aí na rodovia, andando, ou na cidade mesmo, você andando, você consegue. Não atenda celular dirigindo, mas você é capaz de fazer isso caso queira. Isso significa que as ondas estão em todo lugar, não é necessário estar ligado por um fio mais como era. E isso só é capaz devido ao conhecimento da mecânica quântica. Sim, que toda informação ela é transferida por meio de onda, de vibração. Então, informação é onda, é vibração. E tudo é informação, tudo é onda. A física quântica já explica que não existe matéria, que matéria ela é apenas onda, ela é vibração, ela é informação. Mas voltando à sintonização, à sintonia do rádio ali ou da TV que seja, nós precisamos o quê? Para a gente ouvir um determinado tipo de sinal de música, a gente tem que sintonizar numa frequência específica. Então hoje nós temos várias rádios que são ali disponibilizadas para a gente. Então vamos supor que eu quero só ouvir uma música sertaneja, aqui no interior o pessoal gosta muito de música sertaneja. Então eu vou dar um exemplo aqui da Nativa, a Rádio Nativa que toca sertanejo praticamente 24 horas, né? Então você sintoniza na sertaneja, ali na Nativa FM, e você vai ouvir sertaneja. Agora, se eu quero ouvir um rock, um pop, músicas diferentes, eu ponho, por exemplo, na Caboing, que aqui também nós temos a Caboing, que é uma rádio que toca mais esse tipo de música. É impossível eu querer ouvir música sertaneja na Caboing ou ouvir uma música de rock na Nativa. Eu preciso sintonizar com essas frequências, eu preciso colocar ali na frequência específica daquela rádio. E na nossa vida também é assim. Se nós estamos sintonizados a personalidades e a entidades espirituais que vibram em frequências negativas, nós vamos, consequentemente, vivenciar situações negativas, porque nós vamos emanar isso. Tá? Aquilo que eu envio para o universo é o que eu recebo de volta. Tá? Na física a gente não aprende que toda ação tem uma reação. É verdade. Se você der um soco na parede, o que vai acontecer? A sua mão vai doer. Por quê? Porque a mesma intensidade que você tem, que você coloca e bate na parede, a parede te manda a mesma força de volta e faz com que você se machuque. Então, quando nós pensamos algo, nós emanamos uma emoção, nós vibramos, nós jogamos essa vibração para o universo. Essa vibração ecoa e volta para a gente. E isso é instantaneamente. Você paga agora, porque essas informações você recebe de volta instantaneamente e vão sendo ancoradas no seu corpo mental ou no seu corpo emocional. E isso vai sim te causando problemas. Quanto mais problemas eu enviar, mais problemas eu vou receber.
porque você recebe sempre mais do mesmo. É como o rádio que eu expliquei agora, ou a TV. Ela não quer saber se você gosta disso ou não. Se você está colocando naquela sintonia do sertanejo, você vai ouvir sertanejo. Se você não gostar de sertanejo, você tem que tirar, mudar, sintonizar em outra rádio. E na sua vida é a mesma coisa. Para que você saia da escassez, da dor, da miséria, do sofrimento, você precisa, antes disso, se sintonizar na abundância, na prosperidade, na alegria, na felicidade. É impossível você receber tudo isso antes de você se sintonizar, ou seja, antes de você vibrar, acreditar e sentir tudo isso. Parece muito difícil fazer isso, mas não é. Basta você ter a técnica apropriada para isso. Quando eu uso uma técnica específica, uma técnica para conseguir um objetivo, para alcançar um objetivo, eu alcanço com maior facilidade. Sabe aquela coisa de, às vezes você chama um cara para resolver um problema, um técnico de alguma coisa, ele vai lá, pá, 5 minutos ele resolve. Aí você vai a hora de pagar, ainda você reclama, porque pô, você resolveu em tão pouco tempo, paga tão caro. Mas não é isso. A pessoa se especializou, ela estudou, ela praticou, ela comprou as ferramentas necessárias para fazer aquilo em 5 minutos. E você não conseguiria fazer aquilo nem em 5 dias, porque você não tem o conhecimento necessário para isso. E é disso que se trata. A partir do momento que eu utilizo de técnicas que vão trabalhar para me melhorar, para expandir a minha consciência, para, no caso aqui, me trazer uma consciência apométrica, né, que é uma consciência além da medida, uma consciência expandida já, transcendendo a terceira dimensão, eu automaticamente mudo os meus padrões e começo a vibrar dessa forma assim. Basta você ter vontade para isso. A segunda lei da apometria é a lei do acoplamento físico, que serve para reverter o desdobramento. Então nós fazemos o alinhamento desses corpos e revertemos esse desdobramento, ou seja, nós fechamos o campo da pessoa após o tratamento apométrico. A terceira lei da apometria é a lei da ação à distância. Essa lei é utilizada na quarta dimensão, que é a dimensão do nosso pensamento, da imaginação, da visualização. Então essa lei nos permite atuar tanto no passado quanto no futuro, em situações que aconteceram, por exemplo, um abuso na infância. Então nós podemos utilizar essa lei com a técnica da apometria, ir até este momento do trauma e utilizarmos tanto a cromoterapia quanto a reprogramação neurolinguística, técnicas de visualização, símbolos específicos, geometria sagrada específica para a cura, florais, vibracionais, para atuar na liberação do trauma vivido. Nós também podemos usar essa lei para irmos até ambientes específicos e fazermos a limpeza de ambientes de trabalho, limpeza de moradia, enfim, qualquer local que nós precisarmos ir sem sair. Para fazer o atendimento à distância também, nós utilizamos esta lei da apometria. E tudo isso ela é embasada pela física quântica, o entrelaçamento quântico das partículas, que mostra que a partir do momento que dois átomos são entrelaçados, o que você faz com um responde automaticamente, mesmo que ele esteja no infinito do universo, o spin ele responde automaticamente. E uma vez que nós viemos todos da expansão de um único ponto de energia, conhecido como Big Bang, então esse Big Bang, que é a grande explosão, na verdade não é uma explosão, é uma expansão. Se nós viemos todos dessa expansão dessa expansão surgiu todo o universo, inclusive nós já estamos
entrelaçados energeticamente ou conscientemente ou espiritualmente a tudo. Então nós podemos acessar à distância aquilo que a gente precisa, uma informação, uma pessoa, enfim, porque tudo, como foi dito, é onda, é vibração, é frequência, então nós podemos acessar à distância independente de onde as pessoas estejam. A quarta lei da apometria é a lei da formação dos campos de força. Essa lei nos permite criar campos de forças específicos para a proteção em nós, proteção pessoal ou proteção de nossa residência, de nosso trabalho, além de criar campos de forças específicos para a atuação espiritual e encaminhamento de entidades obsessoras. Isso é muito bacana. É simples usar. É só eu fechar os olhos, relaxar e dizer: eu gosto de usar, gente, o eu sou. Na apometria tradicional não usa o eu sou, porque o eu sou é o seu eu crístico, é o seu eu divino, é o seu eu interior. Então nós acessamos a nossa mente supraconsciente. Eu sou, faça-se a criação, a formação de uma esfera de luz azul ao meu redor, me protegendo de todo ataque epigenético, que são ataques externos, de encarnados ou desencarnados em 5, 4, 3, 2, 1. Pronto! A quinta lei é a lei da revitalização do médium, ou no caso aqui do terapeuta, porque nós não vamos trabalhar com a mediunidade como a apometria tradicional, tá? Nós vamos trabalhar com outra técnica, com outra forma que eu vou explicar depois. Essa lei nos permite fazer a revitalização dos nossos corpos. E a gente pode utilizar para isso ferramentas como os florais ou a cromoterapia. Pode ser tanto uma cor específica como o laranja, que revitaliza, o verde, que esteriliza o nosso campo, ou a matriz cromática, que a matriz cromática é a matriz em todas as frequências e em todas as oitavas. Por exemplo, eu sou ativar a matriz cromática em todas as frequências e em todas as oitavas, sendo absorvido de acordo com a necessidade de cada corpo meu e de cada chakra. E aí eu visualizo, dando os pulsos, uma luz, como se fosse um raio laser. E eu visualizo a absorção desta luz no meu corpo, trazendo revitalização, trazendo cura, limpeza de energias negativas. E vou visualizando aquilo que vier à minha mente. Tá? É bem assim intuitivo, é bem intuitivo. A sexta lei da apometria é a lei da condução do espírito desdobrado ou do paciente encarnado para os planos mais altos, para os hospitais do astral, para as colônias, para serem tratados. Então é muito simples. Quando eu detecto ali uma entidade que precisa ser encaminhada, que está muito danificada, seu corpo astral está muito danificado, eu posso estar pedindo, estar trazendo essa espiritualidade, que pode ser em vários níveis, podem ser desde os nossos irmãos que trabalham nas colônias, podem ser os nossos irmãos confederados, quando a gente trabalha com a técnica da apometria que eu ensino, e de apometrias quânticas, né, que o pessoal ensina por aí, que você trabalha com os arcturianos, com o Conselho Mariano, enfim, nós podemos pedir para que para que essa equipe do astral, para que essa equipe já de hostes mais elevadas, que tem capacidade de atuar profundamente até em chips mais sofisticados, implantes astrais mais sofisticados para limpeza e purificação, tá bom? Mas tudo isso você aprende através do estudo e da prática da apometria. A sétima lei está muito ligada à sexta lei. Enquanto a sexta lei você conduz o espírito
ou a pessoa desdobrada para os hospitais, para depois as pessoas serem reacopladas novamente. Na sétima lei você vai pedir a atuação, né? Você vai pedir a ação dos mentores, dos médicos do astral, das equipes do astral, dos nossos irmãos confederados, para atuar diretamente na pessoa, sobre os pacientes que estão desdobrados. Então aí você está chamando eles para vir até o local, agir naquele local ali e atuar limpando, liberando o que tiver que ser liberado, tá? Para que o processo aconteça. A oitava lei eu vou até ler para você. É a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia desses com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. Essa lei já fala por si só para que ela serve. Ela vai fazer aquela sintonia fina. Lembra que eu falei do rádio? Ajustando as frequências que nós precisamos para que a pessoa receba ou mantenha uma vibração específica, né? Uma pessoa ou a personalidade ou o espírito que está sendo trabalhado ali, a entidade espiritual que está sendo trabalhada ali. Tá? Então faz-se essa sintonia fina, esse ajuste das frequências, ok? A nona lei da apometria é a lei da dissociação do espaço-tempo, que serve para que nós enviemos a personalidade ou a entidade para o passado, para que ela reveja um acontecimento do passado necessário para que possamos fazer uma ressignificação e liberação do trauma ou de um sentimento de vingança que ela carregue. Ou seja, você faz com que a pessoa possa reviver algo do passado, aquele acontecimento marcante no passado. Então, vamos supor que a pessoa tem ali um problema no joelho, e esse problema no joelho é de ordem espiritual. Nós desdobramos uma personalidade da pessoa. Lógico que cada caso é um caso, nem sempre um problema no joelho é um problema da personalidade múltipla que sofreu um trauma no passado. Mas vamos supor que essa pessoa ali se manifestou uma pessoa do passado ali que de repente teve uma queda, um acidente e fraturou o joelho, teve um acidente grave e ainda está ressonando nessa frequência, atrapalhando a pessoa hoje, atrapalhando ela mesma hoje. Então nós fazemos essa pessoa se deslocar para aquele momento no passado, naquela encarnação passada, e vamos trabalhar ali através da cromoterapia, através dos florais, através da reprogramação neurolinguística, tá? Para que ela se reajuste, para que ela se liberte daquele trauma, que aquilo já passou, mas ficou registrado na memória dela, está na memória akáshica dela. Então nós fazemos a reconfiguração, a reconstituição do corpo astral, liberamos aquele trauma dela, para que ela não vibre mais naquela frequência. E quando isso é feito, quando o caso é esse, e esse trabalho é efetuado, a pessoa hoje, o eu hoje da pessoa, o eu atual da pessoa, ela é curada do joelho. A 10ª lei é a lei da dissociação do espaço-tempo. A 9ª é o deslocamento do tempo e a 10ª é a dissociação do espaço-tempo. Essa lei serve para que nós lancemos o espírito ou personalidade múltipla ou subpersonalidade para o futuro, para que ela consiga enxergar como será o futuro dela se ela não mudar. Então, por exemplo, a pessoa tem um sentimento de vingança, ou a entidade está com um desejo de vingança do outro. Esse sentimento de vingança vai gerar o que no futuro? Então nós vamos levar até um determinado tempo específico no futuro, para que ela enxergue que aquela vingança vai ter consequências. Entendeu? Essas consequências não são boas. Então, mesmo que seja por egoísmo dessa entidade não querer se ferrar mais, ela vai parar. Porque ela vai vivenciar naquele momento tudo o que está acontecendo. Porque a nossa mente, mesmo nós encarnados ou desencarnados,
Aquilo que nós vemos, nós entendemos como verdade. Você quer ver como que a sua mente pode te trollar, mesmo que você saiba que aquilo não é verdade, e o seu cérebro vai interpretar como verdade. Isso acontece também nos processos de desdobramento. Olha só. Você viu só? Mesmo você sabendo que não é real, você teve sensações e você reagiu como se fosse real. Nós fazemos isso o tempo todo com uma intensidade perceptível ou não. Tudo aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, nosso cérebro aceita como verdade. Consequentemente, é gravado no nosso inconsciente e registrado nos nossos corpos emocional, nosso corpo mental. Fica registrado esses registros, levado aí para outras existências futuras. A 11ª lei é a lei da ação telúrica nos corpos astrais. Então essa lei serve para que o desencarnado ou a personalidade múltipla consiga perceber a deteriorização, a degeneração do corpo astral por estar preso neste mundo, ainda nesse mundo astral, para que ele perceba a necessidade que ele tem de aceitar a nova reencarnação. A 12ª lei é a lei do choque do tempo. Essa lei nos permite levar o espírito ou personalidade múltipla para o passado, ficando ele sujeito a uma energia desagregadora, e que, caso seja desligado neste momento, ele levará um choque que o deixará inconsciente. A 13ª lei é a lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado. E partindo dessas leis ou princípios apométricos, nós podemos utilizar várias técnicas para ajudar nesse processo, nesse tratamento, como a técnica de esterilização espiritual do ambiente, usando a cromoterapia, como foi dito, usando os florais, como foi dito, usando símbolos, arquétipos de geometria sagrada também, para fazer essa limpeza, essa esterilização local, ou das personalidades múltiplas, ou subpersonalidades. Temos a técnica da cura das lesões do corpo astral, onde nós podemos trabalhar a reconstituição dos corpos, a regeneração do corpo astral, também através da cromoterapia, através da geometria sagrada, através dos florais, enfim, são várias técnicas que a gente pode estar utilizando. A técnica da cirurgia espiritual, onde nós podemos trabalhar, por exemplo, a retirada não só de implantes, mas podemos trabalhar a operação no corpo astral de um órgão doente de uma pessoa, trazer a frequência de um órgão saudável e implantar, ancorar, aumentando muito a sobrevida daquele paciente, melhorando muito a qualidade de vida daquele paciente. O que nós prometemos é que a apometria ela vai te ajudar demais em toda e qualquer questão da sua vida. Ela vai te ajudar nos processos de cura física, emocional, mental. Ela vai te ajudar na abertura dos seus caminhos amorosos, profissionais, harmonizar a sua família. Enfim, é uma técnica que deve ser utilizada sempre quando for questões de saúde em complemento com a medicina tradicional, uma auxiliando a outra. A medicina vai atuar na parte física, a apometria, como uma terapia energética, vai atuar na parte emocional, na parte psicossomática, na parte energética do ser, para trazer um equilíbrio e potencializar um processo de cura. Claro que muitas curas acontecem apenas com a prática da apometria, tá? Mas isso não faz com que você deixe de procurar auxílio médico para determinada patologia. A técnica da apometria à distância, ela é muito boa porque nós podemos trabalhar no conforto de casa. A apometria tradicional, ela necessita de um dirigente, de várias pessoas. Normalmente ela tem um dia específico da semana ou 2 dias específicos da semana, onde pode se reunir aquele grupo de pessoas para atuar. Então isso dificulta um pouco mais nas questões de
horário, de tempo que eu posso me dedicar para essa terapia. Ou seja, se eu atuar com a técnica tradicional, eu não posso marcar em qualquer horário, então eu vou ter um número de pacientes reduzidos em relação a isso. Eu vou ter horários reduzidos para fazer esses atendimentos, pois a necessidade do grupo é muito grande em ter um horário bom para todos. Outra coisa que a apometria tradicional, você não consegue se aplicar essa apometria sozinho. Você precisa de um outro, porque é necessário que haja um doutrinador e um captador psíquico ou médium. Aí também entra o processo de mediunidade. Na apometria à distância que eu ensino, ela é feita de forma individual. E essa técnica específica você não precisa ter mediunidade, sensitividade. Existem outras técnicas apométricas, mas é necessário que você, para trabalhar em si mesmo, tenha uma certa mediunidade desenvolvida, porque senão você não vai conseguir acessar as personalidades múltiplas, você não vai conseguir acessar as entidades que estão atuando, porque você não vai ouvir, não vai ver, não vai intuir, não vai nada. Com a técnica da apometria com bonecos, nós utilizamos da fenomenologia, que também é utilizada nas constelações familiares. Então, os bonecos são os representantes das personalidades sub e das múltiplas personalidades. E com isso eu desenvolvi arquétipos, símbolos específicos que mostram quais ferramentas, ou seja, qual lei eu devo atuar e qual técnica eu devo utilizar para atuar naquela lei específica, conseguindo os mesmos resultados através da radiestesia, que necessitaria de um médium sensitivo para poder atuar naquelas questões. Isso facilita demais o processo. E hoje em dia, por meio da pandemia, né, que teve, nós ficamos um período muito grande sem ter essas reuniões de apômetras. E nós não sabemos quando isso pode retomar, quando algo assim pode acontecer novamente. Então nós não ficamos reféns mais de formação de um grupo. Você pode atuar. Além disso, não há o processo da incorporação dos espíritos. Então eu posso atuar profissionalmente, eu posso cobrar pelo meu tempo de terapeuta, tá? Então eu não estou pondo preço na energia que está aí para todo mundo captar, mas a partir do momento que alguém precisa de outro para facilitar o processo, essa pessoa tem que também pagar pelo seu tempo, assim como uma capinha de celular. Isso aqui vem da natureza. Qualquer pessoa pode buscar em algum lugar que tenha, no caso aqui é feito de plástico, né? Tem algum derivado do petróleo e fazer, mas onde ela vai achar isso, quais ferramentas que ela vai usar para achar isso daqui, para produzir isso daqui, mas vem da natureza, vem de Deus. As energias estão aí também. Elas são do todo, são de Deus, são do cosmos, mas se você precisa de alguém para captar, para fazer esse processo, você tem que pagar pelo tempo do trabalho dessa pessoa. Então, nós podemos atuar com a apometria individual à distância, pois não tem esse processo da incorporação, de falar da doutrinação com espíritos. Eu não preciso do mediunismo para fazer este processo. Eu posso utilizar a técnica radiestésica e radiônica para isso, ou psiônica no caso para isso, através da minha visualização e poder mental, energia mental para atuar nesses casos. Então eu posso sim cobrar como um trabalho terapêutico. Isso é muito bom porque faz disso uma profissão para você. Você, além de ajudar todas as pessoas que precisam vir até você, você consegue fazer isso de uma boa profissão que vai te dar uma boa renda para que você possa também ter a sua paz e a sua abundância que todos nós seres humanos merecemos. Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Vou ficando por aqui e com certeza espero te encontrar no próximo vídeo para nos aprofundarmos ainda mais sobre a apometria. Fique na luz!